Boa noite, irmãos. Hoje temos um encontro marcado. É o nome do livro que estamos estudando, escrito por Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a lição de hoje, ele colocou o título de Assistência Particular, Serviço Pessoal de Beneficência. E aí nos alerta. Nós nos sentimos servidores do Cristo, porque na casa ou no templo a que nos ligamos por opção, nós não só damos um pouco de nós, mas também recebemos a sustentação necessária pelo prazer do dever cumprido, como Jesus ensinou. Mas Emmanuel diz assim, não é só isso a nossa responsabilidade. Nós temos dentro da nossa alma uma disposição, ou melhor, algumas riquezas à disposição do próximo, dos outros. É a nossa empresa íntima e que nós vamos ter que responder pela disponibilidade dos artigos para que os outros, espontaneamente, quando tiverem contato conosco, possam usufruir em favor de si mesmos para se fortalecerem para o atendimento a todas as necessidades que a vida traz. É como se dentro de nós existisse uma loja onde nós vamos manter e escolher que artigos nós vamos deixar disponíveis para o próximo, para aqueles que cruzam conosco cada instante da vida e que automaticamente podem tirar da prateleira da nossa alma a sustentação que precisam para enfrentar e resolver as situações da vida no dia a dia. E ele diz assim, é melhor, como primeiro ponto de partida, primeiro resolver todas as nossas questões de ordem unicamente material. Porque quando nós temos um problema de ordem estritamente material, nós não estamos espontâneos. Parece que nós é que precisamos de ajuda. Então, dar encaminhamento para as nossas obrigações diárias com a vida é a primeira tranquilidade para que aqueles que conosco cruzam alguns minutos da vida possam ficar à vontade e retirar de nós, do tesouro da nossa alma, a força moral que precisa, o carinho que está faltando, para que se reergam e enfrentem e resolvam todas as questões da vida. Cada um tem as suas. E ele sugere assim, melhor começar pelo ambiente doméstico. Então, cada um de nós sempre tem alguém na família que não pensa como nós. Alguns nem admitem os nossos pensamentos, as nossas escolhas. Então, cabe-nos ter na prateleira muita paciência disponível. E mais ainda, quando percebemos a necessidade na família de um serviço simples, considerado até para os serviçais, que nos custa ajudar?
sem nos sentir humilhados. Pelo contrário, nós vamos sentir uma alegria imensa por mantermos a paz na nossa família. E no trabalho profissional ou na nossa casa de serviço cristão, não esperar que alguém venha nos reclamar de alguma coisa que não está bem, de algum serviço a ser feito, seja o chefe, seja o diretor, seja o companheiro, ou seja um subalterno. Se nós já percebemos que o problema existe, por que não cooperar? Por que não tomar iniciativa de resolver a questão? Ela vai servir de garantia para a harmonia geral e para a segurança do grupo todo. Na rua, na rua ou no ônibus, por que não estender um braço amigo em favor de um doente, de uma criança, sob a desculpa de que não temos tempo? E se nós chegarmos a uma loja cujo horário está sendo encerrado, não exigir que o balconista nos atenda, que ele fique além do horário, nos dando atenção. Talvez a gente não saiba, mas aquela criatura pode ter problemas muito sérios em casa, aguardando sua presença, ou precisa atender os requisitos da escola. Pode perder uma prova se nós fizermos questão de que essa pessoa fique além do horário. E por que criar caso com pequenas moedas, de pequenos serviços ou de pequenas compras? Ficamos ali regateando o preço, pichinchando. Talvez aquele que nos atenda precise tanto daqueles tostões a mais. Na nossa casa pode não haver necessidade, mas na casa dele, talvez uns tostões a mais ajude muito mais do que nós possamos pensar. Não esquecer nunca de falar muito obrigado, com muita simpatia, à costureira, ao barbeiro, ou algum transeunte a quem nós pedimos informação, e gentilmente, ele que não tinha o dever de nos ajudar, nos ajuda. Não censuremos o moço que atrasou na entrega de uma mercadoria. Nós não sabemos o motivo. Talvez ele carregue na alma uma aflição que, se fosse na nossa casa, na nossa alma, talvez a gente não conseguisse suportar. E Emmanuel encerra a mensagem dizendo o seguinte, com licença que eu vou ler, porque é Emmanuel quem fala. Diariamente, somos chamados às realizações de essência social. Atenda a sua empresa particular nesse sentido. Age, porém, de tal modo que o mal não venha a surgir provocando contenção. Seja onde for, tanto quanto possível, faça o bem antes dele. E esta lição
me fez lembrar de uma amiga que essa semana me mandou duas histórias verídicas. Conta ela que Elias Howe era um homem pobre e doente. E ficava observando e pensava que podia, para que ficar na vida? Era melhor acabar com tudo. Afinal, a vida lhe passara tantas rasteiras. Mas uma coisa lhe chamava a atenção: a esposa amada e querida. O dia inteiro trabalhando, costurando, porque assim ela garantiria alguns tostões para a próxima refeição. Mas ele amava muito a esposa e ela não parava de trabalhar. E ele ficou pensando, esqueceu um pouco da sua enfermidade e ficou pensando como podia ajudá-la. E se envolveu tanto com a ideia de ajudar, de tornar mais leve o seu trabalho, que esqueceu mesmo das suas dores. 6 meses depois, ficou pronta a primeira máquina. Mal sabia ele que tinha feito aquilo para deixar a esposa menos cansada, mais aliviada. Mas, na verdade, aquele seu invento ia revolucionar muito trabalho doméstico. Ali estava a primeira máquina de costura. Ele ficou famoso e rico com esse invento. Pôde até cuidar da sua doença. Mas, na verdade, o que lhe trouxe felicidade era poder ter expressado e aliviado a vida da esposa amada. E essa mesma amiga, nesse mesmo dia, ela estava querendo me lembrar de como Jesus nos amou. Então mandou um conto também que aconteceu na Suécia. Havia uma casa determinada à saúde, era governamental. E ali as enfermeiras tinham uma senhora que há 3 anos estava lá e nunca disseram uma palavra. E esta nova enfermeira foi transferida para justamente cuidar dessa senhora. As outras não gostavam desta mulher, até ignoravam. Essa nova enfermeira não. Soube que essa mulher nunca dissera uma palavra. E ficou pensando que aquela mulher precisava era de amor. O que ela devia fazer? E ela observou que a mulher passava o dia inteiro se balançando numa cadeira de balanço. Nenhuma palavra. Alguns dias depois, ela puxou uma cadeira de balanço, pôs ao lado da cadeira da idosa e começou a se balançar. Silêncio. 3 dias depois, a mulher abriu os olhos, olhou bem para ela e disse: "Você é muito bondosa." 2 semanas depois, esta senhora ganhou alta. Então, queridos, hoje nós saímos com uma responsabilidade. Cuidar da nossa loja íntima, que não vende nada. Deixa tudo à disposição na prateleira. Leve quem quiser o tesouro que guardamos dentro da própria alma. Uma boa noite
e até o próximo encontro. Que Jesus nos abençoe.